Agora, dentro desse... O Paulo estava lembrando agora, né? A necessidade de sempre observar com olhar crítico o trabalho de qualquer autoridade, né? Mas preservar a instituição. Tem uma discussão interessante acontecendo. Eu vou pular um assunto aqui, viu, amiguinhos? Estou só avisando a nossa querida produção aqui para eles não se assustarem. Tem um assunto, um debate interessante rolando, que é a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha supostamente para uso pessoal. Eu nem vou entrar nessa proposta aqui da nossa conversa sobre a descriminalização em si, mas o presidente do Congresso ficou chateado faz um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, que ele fez um pronunciamento no plenário, na presidência do Senado, dizendo o seguinte: olha, esse assunto é daqui, esse assunto não é do Supremo Tribunal Federal, esse assunto é do Congresso Nacional. Né? Ele tentou estabelecer ali um limite, um corte. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque hoje o Rodrigo Pacheco voltou a falar sobre o assunto e disse que líderes de diferentes partidos... Me chamou a atenção até que no dia que ele criticou o Supremo e disse que o Supremo estava passando da bola, ele falou o seguinte: olha, não legislar é uma opção também. Ele falou, não, você entende que um assunto não está maduro para o parlamento e vai empurrando. Não é por isso que o Supremo, na avaliação dele, né, que o Supremo tem de falar, não, está demorando muito, me dá aqui que eu resolvo. Ele disse o seguinte, que os líderes partidários da casa decidiram apresentar uma proposta para inserir na Constituição a proibição do porte e da posse de qualquer tipo de substância ilícita. Isso acabaria com a discussão, tornaria infrutífera a discussão no Supremo Tribunal Federal. Né? A proposta de emenda à Constituição a ser apresentada é uma resposta dos congressistas à discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. No Supremo está 5-1 a favor da liberação do porte. O André Mendonça fez um pedido de vista que vence agora... Não, ele fez o pedido de vista no fim de agosto e isso suspendeu o julgamento. Segundo Pacheco, a proposta vai incluir um dispositivo ao artigo 5º da Constituição que prevê direitos e deveres do cidadão brasileiro para definir que a lei considerará crime, ponto, porte de substância entorpecente em qualquer quantidade, posse de substância entorpecente em qualquer... Posse e porte, perdão, porte e depois posse de substância entorpecente em qualquer quantidade. Na verdade, o que ficou deliberado é o entendimento de que o Senado deve aprovar uma PEC e assim inibir ou encerrar, suspender, tornar sem efeito a discussão lá no Supremo, Carla. Pois é. Aí tem a questão do mérito e tem a questão do local, né? Se o que o presidente do Congresso fala faz sentido. Ele fala assim, olha, a discussão pode ter o resultado que tiver, mas é aqui, não é lá. Tem dois pontos aí, né? A gente vive a judicialização da política há muitos anos já, né? Que não é legal, que o Supremo se meta em tudo politicamente, e isso ele foi ganhando tanta musculatura que efetivamente virou um campo de disputa com o Congresso. Esse é um ponto. Mas tem esse lado sobre legislar em cima de um assunto tão sensível. Muitos países usados como referência no Brasil, os próprios Estados Unidos, já tem políticas em vários estados de liberação do uso de pequenas quantidades de droga, aqui no nosso continente também. E a gente está falando de primeiro para o uso recreativo, mas também como medicação. E o Congresso certamente não me parece o local ideal para debater esse assunto. Eu me sentiria mais segura no Supremo, onde me parece que existem princípios éticos e civilizatórios muito mais claros do que no Congresso, que é atravessado por interesses religiosos e interesses econômicos que se distanciam deste assunto, né? Não sei o que o Paulo acha. Eu não sei, eu acho que nesse caso especificamente, né, o Congresso tomando essa atitude, não, vamos pegar de volta aqui, vamos fazer uma PEC, eu acho que é fazer a emenda sair pior que o soneto. Então, não, apesar de eu achar de eu concordar com ele, quando ele diz, olha, o assunto tem que ser tratado aqui, e se nesse momento a coisa ainda não está pronta, que a gente espere que ela esteja. Eu acho que faz parte da democracia
que a gente tenha essa paciência de esperar. É claro que a gente tem um Congresso hoje todo tal, então muita gente imagina que o Congresso agora é um Congresso mais conservador, então ele não vai pautar isso jamais. Jamais assim, nos próximos 4 anos pode ser que Sim, não. mas agora o Congresso está se posicionando agora, né? Sim. Porque sim. o Rodrigo Pacheco falou na época, olha, não legislar é uma opção, né? Você não está maduro, a discussão não está madura, pode ser sim, pode ser não. O melhor agora, ou na percepção do Congresso, o melhor agora é empurrar com a barriga. Por mais que uma parcela importante da sociedade demande uma resposta. Agora, o Supremo foi adiante e então o Congresso está tomando um lado, né? Sim. Que ele está dizendo, não vale. Nenhuma quantidade, tudo é crime, né? E assim, esse lance de você não legislar também é uma opção, pode ser também dizer assim, olha, do jeito que o Congresso está hoje, né, como ele está formado, a gente não vai conseguir avançar com essa discussão e se a gente botar isso para frente, é capaz de perder. Então vamos segurar um pouco. Eu não vejo problema, a gente sabe da urgência do assunto, a gente sabe, a gente já falou disso aqui, e eu falo sempre disso lá no ar, assim, a minha visão sobre essas coisas mudou bastante nos últimos anos. Eu acho que a gente tem um problema muito grave com essa coisa de o sujeito que vai preso porque está com uma pequena quantidade de maconha e fica lá mofando na cadeia, vai encher na cadeia de gente que foi pega com pequenas quantidades de droga e tal. A gente sabe da urgência do assunto, né? Agora, a gente precisa votar bem, né? Se a gente continuar votando nos caras que, dentro do nosso regime, eles não compreendem as demandas da sociedade, então a gente precisa aprender a votar. É que esse é o tipo de assunto que todo candidato, seja ele de centro, de esquerda, de direita... Os candidatos mais à direita, me parece, se sentem mais confortáveis para dizer não, né? Não, é crime, não pode, polícia, e tem que pegar, e não sei o quê. Mas essa discussão ela fica sempre muito superficial, né? Não é uma discussão que tem que um candidato tenha coragem de falar assim, não, é o seguinte, se eu chegar lá, eu vou estabelecer tal discussão e nós vamos fazer assim, assim, assado, eu vou sugerir que... Porque pode perder voto, porque a população não sei o quê. O Freixo... tinha tomado isso como uma bandeira na campanha dele, né? Largou e perdeu do mesmo jeito. E eu vou falar uma coisa até um pouco... Não gosto da palavra polêmica, mas que é real. Nós já tivemos senadores com helicóptero pego com cocaína. Aí você começa a se perguntar... será que tem gente que defende o tráfico dentro do Congresso? A partir do momento que um senador... foi da legislação, uma ou duas legislações anteriores, já não me lembro mais, foi pego uma quantidade exorbitante no helicóptero de propriedade dele, que ele falou, não era bem isso, não era estava emprestado, enfim. Isso abre uma janelinha na minha cabeça e fala, bom, quem vai me provar que não tem ninguém ali que defende que o tráfico continue como está, sabe? Tem gente que defende o fim da Amazônia. E dane-se a consequência para o resto do planeta. Então, por que eu não posso acreditar nisso também? Então, eu também me pergunto que interesse é esse do Congresso pôr a mão nesse assunto. Bom, olha a dificuldade que foi a discussão, e é ainda a discussão, para viabilizar a utilização da cannabis para finalidade medicinal, né? Que é comprovadamente eficaz em inúmeros casos, né? Isso ainda está eivado de um preconceito, né? Completamente já contestado pela ciência, mas ainda tem uma rejeição e é difícil discutir esse assunto. Discute-se mal também. Não. Vocês concordam que esse assunto ele é mal discutido? Muito mal discutido. O que eu falei, eu mudei a minha posição. Por quê? Porque eu fui atrás de entender. Então eu fui ouvir gente, fui ouvir quem defende e tal, não sei o quê. Então me pareceu razoável, assim, depois de ouvir um monte de gente falando. Então, assim, por exemplo, a ideia de que... Claro, aí você vai dividir... Quando você sobe o nível da discussão e você sai daquele assim... Não é uma erva natural, né? Então, assim, sai da militância. Porque tem uma militância canábica, digamos assim, que acha que não, é uma plantinha, não faz mal nenhum, não sei o que lá. Quando você sobe a discussão, aí você vai encontrar especialistas dizendo assim, olha, é uma plantinha, mas assim, até determinada idade faz mal, é prejudicial. Então, quando você escuta isso com clareza, aí você fala, pô... Aí sim, né?
Assim, não, porque mexe na produção de neurônio, não sei o quê, então, tal. Então... Mas você não vê essa discussão, ela não chega no grande público. A minha mãe lá na casa dela, vendo o Jornal da Tarde, sei lá o quê, ela não escuta essa discussão num nível em que ela compreende e fala assim, tá, agora eu entendi. O THC é o não sei o quê, esse é o que, né, provoca o estado alterado de consciência, esse aqui não provoca e tal. A gente não sabe, porque ninguém discute. Agora, Paulo, também é um debate cínico, né? Porque todo mundo aqui já viajou o Brasil inteiro, a gente vai para o litoral e vem a maresia, né? Não é nem Então, no litoral. Você frequenta qualquer lugar. Eu frequento estádio de futebol. Você frequenta Exato. estádio de futebol. Exato. Assim, um ambiente cercado por policiais, né? E aqueles funcionários com colete dos clubes ali. É como se fosse um ambiente em que aí pode, né? Exato. É meio... a sociedade já assimilou, parece, a coisa. Mas, assim, acho que precisa ficar claro, né? Porque eu acho que ele é mesmo politizado nesse sentido e as pessoas não têm clareza do que quais as consequências e tal. Isso é um debate que precisaria avançar. Isso precisaria amadurecer na cabeça das pessoas comuns, né? Porque a gente só fica reagindo, as pessoas só reagem. Não pode, não pode, não é droga, não sei o quê. Maconheiro. Maconheiro, Então, assim, tirar um pouco do estigma, né? E pensar enquanto problema de segurança, problema de saúde pública, problema de... Então, assim, tem um monte de coisa envolvida nisso que não se discute, né? Ninguém parece que está disposto a levar... Porque aí quando você bota lá, sei lá, num programa de grande audiência na televisão, aí em vez de você botar uma discussão lá que seja boa para a sociedade, você bota um militante lá, militante no sentido do cara que defende a qualquer custo. Sim. Ou do cara que ataca a qualquer custo. Ou o cara que ataca a qualquer... Aí não adianta, né? Então, esse acho que é o grande problema. Eu acho que a sociedade brasileira precisa amadurecer nesse debate. E isso exige um esforço de todo mundo, né? De entender como é que essas coisas funcionam e tal.